Walter Longo, um profissional raro, um profissional que pensa. Ele conhece como ninguém comunicação, eventos, publicidade, planejamento e principalmente inovação. E é inovando que ele vem se dedicando a cada nova etapa da sua carreira. Para Walter Longo, inovar é praticamente como respirar. Por isso, a gente não podia deixar de conversar com ele sobre o que ele pensa do Vale do Silício. E como sempre, o que ele nos contou é um espetáculo de ideias, de informação e de revelações surpreendentes. Afinal, como inovar? Surpreender é sempre muito fácil para Walter Longo. Walter Longo, o que é inovação? Clodoaldo, essa é uma pergunta que vale $1 milhão, mas se eu pudesse resumir, eu diria assim: inovação é fazer de um jeito diferente aquilo que os outros fazem igual. Isso é inovação. Muita gente confunde ou associa a palavra inovação à chamada tecnologia. A tecnologia é uma das formas de inovar, né? Mas inovação é muito mais uma questão de ótica do que de fibra ótica. É muito mais um jeito diferente de fazer ou de pensar as coisas do que propriamente grandes investimentos em tecnologia. Então, inovar é muito mais um estado de espírito, muito mais um jeito de ver o mundo diferente e principalmente de tentar resolver problemas que existem e que ninguém ainda conseguiu resolver. Então todo mundo pode ser inovador. Todo mundo pode ser inovador, mas existe um problema em inovação, que é o seguinte: para que você consiga inovar, você precisa gerar na sua cabeça insights, porque o insight é o sparkling, é a chama da inovação. Quando eu era pequeno, tudo o que eu aprendia eu guardava na minha cabeça. Não havia outro lugar para guardar, eu não tinha um hard disk para guardar o meu conhecimento. Então, quando eu aprendia quais são os rios que banham a Mesopotâmia, Tigre e Eufrates, eu guardava na minha cabeça, né? O nome das pirâmides do Egito, Kelps, Kef e Miquerinos, vinha para a cabeça. A tabela periódica de elementos de química vinha para a minha cabeça. E porque eu colocava tudo na minha cabeça, meus neurônios, sem que eu pedisse, começavam a fazer sinapse. E ao fazer sinapse, aqueles dados que eu colocava geravam informação, a informação gerava insight. Então, se eu visse, por exemplo, que o Nilo era o grande berço da civilização egípcia, que o Tigre Eufrates era o grande berço da civilização mesopotâmica, e depois eu analisava que as grandes cidades do mundo na antiga civilização estavam sempre na beira de rio, imediatamente o meu cérebro, sem que eu pedisse, começava a pensar: por que será que o rio Amazonas não teve nenhuma civilização em torno dele, um dos grandes ou maiores rios do mundo? Ou seja, o insight vem exatamente de forma inesperada. Ou seja, a gente diz muito que ideia é como gato e não como cachorro. Vem quando ele quer e não quando é chamada. Então, para que haja inovação ou uma visão inovadora, é preciso que haja conhecimento embarcado. Agora, como colocar isso daí de uma forma processual, metodológica, dentro de uma empresa? E assim, eu sei que você tem um vasto currículo, você percorreu o mundo, né? E conhece muito de inovação e de comportamentos e de empresas. Certo. Agora, como é que uma empresa, no seu ponto de vista, ela pode colocar essa criar cultura, esse espírito inovador? Isso. Olha, muita gente fala que nós precisamos, numa organização, gerar um espírito de competição. Ou seja, existem empresas hoje que geram uma acirrada competição. Existem outras empresas que geram uma espécie de colaboração, ou tem uma mentalidade mais colaborativa, mas que o ambiente mais propício para a inovação é quando você gera um ambiente competitivo, onde pessoas competem e colaboram ao mesmo tempo. Então, eu diria que o espírito competitivo que a gente vê em organizações no Vale do Silício, como o Google, por exemplo, o Google é
vamos dizer assim, forjado no espírito competitivo. Você vai lá no mictório do Google, né? Em cima de cada mictório tem um espaço para você colocar uma folha de papel. E você lá está fazendo xixi, você vai ver um lugar que está escrito assim: eu sou fulano de tal do departamento tal. Eu estou nesse momento tentando chegar ao fim dessa fórmula e não estou conseguindo. Alguém pode me ajudar? No mictório ao lado está escrito assim: eu tenho que falar com uma pessoa da Union Carbide e não tenho nenhum contato lá. Alguém tem um contato que possa me ajudar? Então você vê dentro do Google um espírito de colaboração e ao mesmo tempo de competição acirrada. Então, primeira coisa que se diz é que o espírito competitivo tem que ser forjado dentro da organização como cultura. Mas eu tenho uma visão ainda mais, vamos dizer assim, disruptiva disso e digo para você o seguinte: a cada dia que passa, a única solução para você ter uma empresa com futuro, uma empresa inovadora, uma empresa disruptiva, uma empresa que avance cada vez mais nesse mundo pós-digital, é você ter CEOs em todas as funções da organização. Ou seja, CEO não é algo que você tem só no comando, você tem que ter em cada área CEOs. E o que é CEO? São pessoas que tenham a capacidade de ser curiosa, né? Entusiasmada e otimista. Esse tripé de características é que faz a diferença numa organização. Então, se nós tivermos uma empresa que tenha CEOs nos vários níveis dela, nós teremos uma empresa preparada para esse mundo. Agora, é impressionante que nessa série que nós gravamos no Vale do Silício, você vê muito isso, né? Você vê muitos CEOs o tempo todo. Até porque o ambiente ele é todo concorrido, é muita competição. Preparado para isso. Sei lá, 5 milhões de startups e poucas, né, vão vencer essa batalha. E ainda nesse quesito competição, é interessante porque me perguntaram no Vale, Clodoaldo, quanto vale uma boa ideia? Vale uma boa ideia? Fiquei pensando, puxa vida, quanto é que pode valer uma boa ideia? Pode valer muito dinheiro, né? Ele falou, aqui no Vale não vale nada. Vale do Silício, uma boa ideia, não vale nada. Por quê? É a implantação. E aí as pessoas, diferente daqui, o que eu achei interessante lá, quando você diz sobre o Google, né? As pessoas querendo umas ajudarem as outras, todos sentam num café e vai tomar uma cerveja e comenta as suas ideias. Pô, a minha ideia é fazer isso. E o que você acha da minha ideia? Validam as ideias o tempo todo no Vale do Silício. Por que aqui, no Brasil, as coisas são um tanto quanto... Olha, é difícil, quando a gente fala Brasil, o Brasil é tão grande, né, que é difícil a gente dizer no Brasil, comparar com o Vale do Silício, que é um espaço tão pequeno. Eu acredito que algumas áreas do Brasil já estamos muito parecidas com o Vale do Silício. Eu considero que a região, por exemplo, de Campinas, é já um ambiente bastante parecido com o Vale do Silício. Tenho visto em Florianópolis ou mesmo em Recife, Londrina, né, também. Londrina, áreas que já estão, vamos dizer, com esse espírito siliciano, não é? Onde a divisão das ideias gera um cross-fertilization, ou seja, ideia é que nem buraco, quando você mais cava, mais você vai fundo naquilo. Então, eu não vejo nenhuma diferença entre algumas regiões do Brasil e o Vale do Silício. Claro que o que eu vejo lá é, primeiro, uma universidade muito mais próxima vamos dizer, das empresas. A Universidade de Stanford, nos últimos 100 anos, né, sempre teve uma visão pró-negócio. Não é por acaso que o Vale do Silício aconteceu ao redor da Universidade de Stanford, né? Uma academia que gosta, curte e favorece os negócios. E a gente vê na academia no Brasil uma vontade de se distanciar do mundo empresarial, né? Quase com uma espécie de, vamos dizer, reserva moral para não entrar no mundo da comercialização. Meu negócio é o intelecto. Isso é uma grande bobagem, porque tudo que está na minha cabeça só vira realidade a partir do dinheiro, do esforço, do talento, do trabalho, né? Então aqui há uma distância, há uma cisão entre a academia e as empresas, e o mundo empresarial. E lá não, lá isso foi juntado e a Universidade de Stanford teve um grande papel nisso. Mas outra coisa que também eu acho, e é cada vez mais claro para mim, é que o Vale do Silício pesou muito na capacidade de influenciar através do dinheiro, do investimento. Houve uma massa de investimento que foi dirigida para o Vale do Silício, que, claro, fez uma enorme diferença e teve
a capacidade de atrair talentos, né? Eu acho que, novamente, nós temos no Brasil muitos talentos, só que eles estão isolados, espalhados, sem objetivos comuns. E a universidade, você vai fazer um mestrado na universidade, você te ensina tudo menos como fazer negócio, como transformar aquela ideia numa realidade. E aí você vai no Vale do Silício e tem, vamos dizer, uma Singularity University que fica lá, né? Onde eu tive a oportunidade de ser uma das primeiras turmas. E o que a gente assiste lá é que a tese que a gente tem que levantar, ou não, o trabalho final no nosso curso é qual é o negócio que você pode fazer para influenciar a vida de 1 bilhão de pessoas, né? Então, te mostra que você tem que pensar grande, né? Que no fundo, nações que ficaram grandes é porque pensavam grande e não vice-versa. O Pollock, que é um holandês, fez um estudo muito interessante para entender se nações que ficaram grandes é porque o povo tinha uma visão grandiosa de si mesmo ou, ao contrário, porque o país ficou grande, o povo passou a ter uma visão grandiosa. Ele viu, sem exceção, da Grécia, passando por Roma, passando por todas as civilizações, até os Estados Unidos hoje, o grande polo, mesmo a China, ele notou que 100% dos casos uma visão grandiosa antecede uma realização grandiosa, né? Que no fundo, quando, vamos dizer assim, a Grécia construiu o Partenon, não era a hegemonia helênica que conseguiu depois, né? Porque pensava grande e acabou, de certa maneira, tendo o domínio daquele território. Então, no fundo, o que a gente tem que entender é que pensar grande é o início do começo do princípio desse processo. E, infelizmente, no Brasil, nós ainda pensamos muito pequeno. A maioria das ONGs estão hoje preocupadas em coisas muito pequenas da sociedade, ninguém está pensando grande. E, no fundo, qualquer um de nós, não é, devemos tomar uma decisão na vida. Se a gente quer ser o Circo Garcia ou o Circo du Soleil. Os dois são circos, os dois têm palhaços, os dois têm lama, mas são muito diferentes. Infelizmente, para nós, o Brasil raciocina como Circo Garcia, enquanto o Vale do Silício raciocina como Cirque du Soleil. Tem uma visão hoje que as empresas de sucesso nesse novo mundo, seja alguém que faz um aplicativo, seja alguém que lança uma grande empresa, sempre, todas elas, e quando eu faço essa análise regressiva, eu descubro, elas são, no fundo, uma solução para um problema que existe. E, infelizmente, nós estamos numa era onde a gente está criando um monte de solução para problemas que não existem. Então, quando você olha uma empresa, e eu sou mentor da área de startups do Einstein, por exemplo, e o que a gente faz lá ao analisar centenas de empresas que estão lá oferecendo suas ideias, seus projetos, seus negócios, é tentar analisar o seguinte: esta pessoa está trazendo uma solução. Tá bom, o problema existe? Porque se o problema não existe, não adianta eu trazer a solução, né? Então, novamente, quer dizer, no mundo da inovação, ela tem ainda regras básicas desde que o mundo é mundo, que é o seguinte: o problema vai em busca da solução, a solução não vai em busca do problema. Então não adianta você ter um lançamento de alguma grande ideia que na verdade não está respondendo a um problema que existe. Pode ser até um problema que existe, mas ninguém percebe. Se ninguém percebe, não é um problema. Então, quando eu tinha uma enorme dificuldade de tomar um táxi, porque chovia, não achava táxi, porque eu tinha que ficar na esquina fazendo sinal. E de repente surge o Uber, ele é uma solução para um problema que existia, né? Quando eu tentava nas férias ir para algum lugar e tudo estava lotado, tudo estava cheio, tudo estava caro, aí surge o Airbnb que resolve o problema. Então é assim, todas as empresas que fizeram sucesso, que explodiram no mundo, são empresas que se transformaram numa solução para um problema que já existia. Né? Acontece que existe uma infinidade, 90% do que me é apresentado é uma solução para um problema que não existe. Aí não adianta você investir tempo, pode ser uma excelente ideia. A pergunta é, ela responde a um problema que existe? Não, é que esse problema vai existir, então quando existir a gente pensa. Eu mesmo já caí no erro de lançar muitas coisas antes do problema existir. Eu já previa o problema e me antecipei na solução. Infelizmente, o timing não joga a favor disso. Isso é interessante, que a gente pode ver muito no Vale do Silício, né? Há cerca de 10 anos, 12 anos, fundou em Stanford a D-School, que é a Escola de Design Thinking, onde coloca
a dor, né, o cliente no centro da questão. E 360 graus, as pessoas o tempo todo elencando qual é a dor desse cara. Isso. E vem de encontro ao que você está dizendo, né? Ou seja, é uma metodologia, é um processo onde eu analiso exatamente qual é o problema que ele tem. Em função disso, aí sim eu venho com a inovação. Agora, o que mais você acha que o Vale do Silício tem contribuído para gerar inovação, processo, metodologia pelo mundo afora? Eu não sei se é vício de profissão, vício de origem, mas assim, eu tenho a impressão que alguns chamam de Revolução 4.0, outros chamam de Revolução Digital, ou que nome tenha. Na verdade, o que eu acho de mais relevante que está acontecendo no mundo neste momento é a passagem da Idade Média para a Idade Mídia. Essa, na minha opinião, é a grande revolução. Ou seja, muita gente acha que a Idade Média acabou em 1453 com a invasão de Constantinopla, né? Eu garanto para você que a Idade Média não acabou naquela época, está acabando agora na nossa geração. E por que eu digo isso? Porque até hoje tudo era feito, criado e desenvolvido baseado na média da população. Ou seja, a medicina era baseada até agora em protocolos genéricos, onde aquilo faz bem ou faz mal para a média da população. A educação era dada para uma escola, para uma classe que tinha diferentes pessoas de QIs completamente diferentes, conhecimentos diferentes, mas eu dava a aula pela média das cabeças daquela aula, né? E se a gente for olhar na Globo, ela criava ou colocava um filme naquele dia, naquele horário, para a média do interesse dos seus telespectadores. E um editor de jornal criava um artigo com 2.000 caracteres, porque na cabeça dele, aquele volume de texto era do interesse da média dos seus leitores. Então, tudo que você olha ao seu redor era feito pela média, né? E claro que nós éramos tratados de maneira mediana ou medíocre, como a gente poderia dizer. Muita gente ainda acredita que isto é o jeito de ser, e não é mais. Nós estamos saindo da Idade Média, onde tudo era avaliado pela média, e estamos entrando na Idade Mídia. O que é a Idade Mídia? É quando de repente cada um de nós virou uma mídia. Cada um de nós nos transformamos em mídia. O Brasil hoje tem 200 milhões de mídias. Eu tenho capacidade de influenciar na sociedade, eu tenho capacidade de responder a uma empresa, de falar direto com qualquer pessoa do planeta, né, bastando ligar sem custo. Então, na hora em que nós começamos a emitir informação, gerar opinião, todos nós, indistintamente, independente da classe social, independente da área onde atuamos, da nossa cultura, da nossa capacidade, nesse momento muda tudo e há, como no fim da Idade Média aconteceu, a Renascença. E na Renascença, o que aconteceu lá e está acontecendo agora é a valorização do indivíduo. Daqui para frente, nós seremos tratados como indivíduos e não mais como massa de consumo. Dentro dessa mudança, o que está por detrás disso? O Big Data. O Big Data é, no fundo, a grande revolução. A revolução da informação, que vai permitir que eu agora trate cada pessoa desse planeta de maneira individualizada. Como diz o Harari, né, escritor do Homo Deus, do Sapiens, etc., são 7 bilhões de pessoas e 7 bilhões de agendas. Cada um de nós é uma pessoa diferente, está em momento diferente de consumo, de desejo, de necessidade. Só que antes eu não podia saber isso. Hoje o Big Data permite que eu saiba disso tudo. E o que isso traz como consequência? A consequência disso é que daqui para frente vai prevalecer nesse mercado uma visão individualizada das pessoas e não mais uma visão de massa. Então, pensa se faz sentido o adimplente pagar a conta do inadimplente na área vamos dizer assim, do dinheiro na área financeira. Ou seja, você está, no fundo, incentivando o mau comportamento, porque eu que me comporto bem, pago a conta do que se comporta mal. Qual é a lógica na área de saúde? Não é? Eu que me cuido, pago a conta de quem enfia o pé na jaca, né? Não cuidando da saúde. Por que na área de seguro
eu tenho a necessidade de pagar um seguro alto porque um monte de gente corre feito louco ou deixa seu carro na rua. Ou seja, de alguma maneira, o Big Data vai permitir que eu valorize o indivíduo, que eu dê a você uma recompensa pelo seu bom comportamento, hoje o cadastro positivo já é uma tentativa disso. Então, o Big Data, respondendo a sua pergunta, é o coração desse novo mundo. Eu sou um otimista, né? E você sabe disso. Acredito que nós estamos entrando no melhor momento do mundo e não no pior dele. Acontece que a mídia insiste em nos criar uma sensação de que está piorando, quando na verdade está tudo melhorando. Nós dizíamos alguns séculos atrás que o mundo ia acabar na fome. O nosso problema hoje é a obesidade. Nós dizíamos que o mundo vai ficar sem água. Os processos de dessalinização estão provando que a água é abundante no planeta. Na década de 70 nós dizíamos que ia acabar o petróleo e nós íamos andar a cavalo. Hoje, se você olhar, nós vemos que o petróleo está sobrando no mundo e vai acabar a necessidade antes do próprio petróleo deixar de existir. Então, nós estamos, no fundo, num momento onde a gente tem que olhar o mundo de maneira otimista. Novamente, você só será inovador se você tiver curiosidade, entusiasmo e otimismo. Se você ver o mundo de um jeito pessimista, ninguém inova se for pessimista. Na sua opinião, nessas empresas que você tem visto pelo Vale do Silício, tem alguma que você acha que é super inovadora, bacana, algo que dá pra gente comentar aqui? Bom, eu sou um fã incondicional do Google ou da Alphabet, vamos dizer assim, né, como grupo. Então, sou até suspeito para falar porque sou fã incondicional, vou lá todo ano, quer dizer, tenho uma predileção muito grande pelo Google. Mas claro que você não pode deixar de falar da Apple também, né? E tudo o que o Steve Jobs fez. No fundo, quando eu falei agora para você da chamada fim da Idade Média e início da Idade Mídia, essa passagem de era é marcada no lançamento do iPhone, em 2007, quando o Steve Jobs lançou o iPhone. É lá considerada a data de passagem da Idade Média para a Idade Mídia, porque foi a primeira vez que se separou o hardware do software. Eu comprava uma geladeira, né, e a geladeira vai fazer o que eu espero dela o resto da vida. Eu compro um aspirador de pó, eu sei o que esperar dele nos próximos 15 anos. De repente surgiu um aparelho, pela primeira vez, que eu comprava para telefonar e de repente ele virava bússola. Ele descobria a música que estava tocando no ambiente, né? Ele virava lanterna, ou seja, ele ia aprendendo novos truques depois de ter sido vendido para mim. Então, aí é que a gente começou a ver o que significava a visão individual das pessoas. Se eu, da página 2 em diante do iPhone para todos nós, é outro mundo. O seu iPhone é completamente diferente do meu, apesar de aparentemente igual. Então, Steve Jobs e a Apple são historicamente talvez uma das empresas mais inovadoras que tem. Mas existem empresas não tão conhecidas do público. A Organovo, que está trabalhando com células-tronco para a criação de órgãos artificiais, é uma empresa que vai fazer muita diferença no mundo, não é? A Da Vinci, com sua área de robótica para cirurgias não invasivas e à distância, né, permite novamente que a gente tenha um conceito de mobilidade avançada, né? Porque hoje eu sou capaz de operar alguém em São Paulo, estando em São Paulo, alguém que está num leito de hospital no Piauí ou em Kosovo, ou seja, isso tudo são coisas ou empresas que mudam novamente a vida de 1 bilhão de pessoas. O que é que você tem feito de mais inovador nesses últimos meses agora, né? Nos anos? Eu tive uma mãe extremamente criativa, que na minha infância criava situações de brincadeiras que eu me sentia, às vezes um super-herói, às vezes um príncipe. Eu me lembro que a minha mãe, eu tinha um cachorro chamado Kiko, que ela punha dentro de um panelão no quintal, enchia de batatas em volta e a gente brincava de índio e ela se vestia com cocar de índio. Quer dizer, então, eu tive uma infância tão rica em imaginação que eu tenho certeza que isso acabou influenciando mais para frente a minha capacidade de adaptabilidade
de vencer os obstáculos e principalmente de ser criativo nas soluções e não a criatividade pela criatividade. Porém, o que é importante nisso tudo? É que quando você vai ficando mais velho, você vai somando a essa capacidade criativa ou inovadora a maturidade da essência, de entender o que vale ou não vale a pena na vida, não é? Então, o que eu posso dizer que aprendi após os 60 anos, não é? Foi a prestar mais atenção. Eu acho que prestar atenção é fundamental. Eu passei a minha vida trabalhando, produzindo, tendo cargos importantes nas empresas e etc. E hoje ainda sou membro de vários conselhos, mas o que eu aprendi ao longo desses anos é que eu não mudaria nada do que eu fiz daqui para trás. Não trocaria nenhum momento da minha vida por outro momento, mas eu teria prestado mais atenção. Quando eu estive na Catedral de Santa Sofia com meu filho, eu deveria ter prestado mais atenção naquele momento espetacular da minha vida. Mas eu estava preocupado com negócios ou pensando em como solucionar problemas. Então, o que eu queria sugerir como recomendação final a todos, né, era o seguinte: continuem produzindo, continuem querendo ser criativos, continuem querendo ser relevantes, mas a relevância começa em casa, começa na família, começa você ser criativo novamente brincando com suas netas, começa a ser criativo brincando com seus filhos, lendo para eles de noite, né? É fundamental que a gente não perca, mesmo no período mais produtivo nosso, né, essa importância do tempo. A gente fala muito de mobilidade, vamos realizar um evento agora em novembro grande de mobilidade, e muita gente entende mobilidade como ter mais tempo na sua vida. Para mim, mobilidade é ter mais vida no meu tempo. Isso passa muito por prestar atenção. Querido, muito obrigado. Obrigado a você. Um prazer enorme sempre conversar com você. Obrigado.